A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal mais uma vez para uma pré-aula junto com vocês. Eu, Júnior. E eu aqui, Neide, é claro, né? Com certeza. Estamos aqui mais uma vez para a nossa primeira pré-aula desse trimestre. Um novo trimestre, né? Que está começando, está começando bacana. O assunto é show de bola, o assunto é Jesus. Nós vamos falar de Jesus do início ao final, as 13 lições, e falando aí de vários pontos principais. É uma lição, a princípio, bastante histórica. Até mais ou menos a metade da lição, ela vai falar muito de fatos históricos que são bem relevantes para todos nós, que a gente fala sobre Jesus e tal, manjedoura, sobre José, Maria. Então tem umas bases históricas bem interessantes mesmo. E depois, claro, ela vai falar sobre ela também vai falar sobre valores. Então é uma lição muito bacana, que te dá bastante liberdade para poder trabalhar vários pontos. É para todo tipo de professor. Tem aquele professor que é um pouco mais histórico, tem aquele que é um pouco mais louco da cabeça, que é legal. Nós temos aquele professor que gosta de espiritualizar bastante a lição, outros que falam bastante sobre valores. Então a lição ela é muito rica para que você possa aí estar trabalhando com o seu grupo. Exatamente. E assim, ó, quando se fala em Jesus, gente, tem assunto demais para ser falado. Então, assim, vai ser muito bom, muito top. Nesse domingo, que é a primeira lição, chegou o Salvador, você tem que ganhar o teu grupo para que ele venha a ter um crescimento, não só em números, mas também um crescimento espiritual, que é muito importante. Vamos falar sobre números. A Neide fez um apanhado sobre plano de frequência, bem interessante, que eu acho que no início de tudo, antes de você começar a sua pré-aula, seria interessante você estabelecer uma meta para que os seus alunos não deixem de vir durante as aulas, que eles possam frequentar todas as aulas, e uma meta que ele possa buscar, caso ele falte uma, que ele não desanime, que ele continue. Então a irmã Neide aqui tem uma dica bem bacana sobre o plano de frequência. Então, nós postamos ali no grupo dos pré-adolescentes, nós já postamos esse plano de frequência, e assim, você pode estar usando esse plano que nós postamos, ou até estar melhorando ele, para passar ele para o seu pré-adolescente. Depende da região que você mora, é claro. Você pode estar aprimorando ele ou simplificando, mas é importante que você não deixe de fazer. Como estamos aí na primeira lição, então seria bem legal se você pudesse decorar a sua sala para receber o seu adolescente. É a primeira lição desse trimestre. Eu sugeri que você levasse uma banheira, pode ser até de boneca ou de criança, e decorasse, e colocasse capim, né? Colocasse sobre ela deitado um bebê, e para simbolizar ali o nascimento de Jesus. De repente também seria interessante você pegar alguém do grupo e vestir como Maria e tal, José, fazer uma encenação legal. É o nosso primeiro dia, gente. É o primeiro dia da lição. E é bom você fazer uma diferença. Fazer uma coisa, criatividade, fazer coisa nova. Você tem que impactar na primeira lição para que as outras possam surtir efeito também. Esse plano de frequência que a Neide falou, é que como os nossos vídeos eles circulam o Brasil inteiro, nem todos estão nos grupos, é que nós temos um grupo de WhatsApp, e eu vou dar uma dica aí para vocês podem procurar no Google, pelo blog do pastor Marcos Tedesco. Exatamente. Blog Pastor Marcos Tedesco. Ali nós vamos colocar esse plano de frequência, que ele fala sobre pontuações, que você vai pontuar os seus alunos
para que se eles faltarem alguma aula, eles ainda tenham chances de levar um prêmio legal aí no final. Estará postado no blog, assim como a nossa pré-aula também, e ali também estará, inclusive, o link que pode levar você até os nossos grupos, que nós temos vários grupos de EBD, de Escola Bíblica Dominical, não apenas pré-adolescentes, mas adolescentes, jovens, adultos, várias classes, e você pode, coordenadores de escola dominical, e ali você pode estar se inscrevendo e participando aí com a gente também, compartilhando as informações que são passadas. O blog serve como, na verdade, um fórum de conversação entre seus membros, para que possam enriquecer-se nessa tão maravilhosa função de ser professor de EBD. Vamos lá. Outra coisa que eu até coloquei lá no grupo, eu acho interessante você fazer um cartaz bem bonito e colocar ali a seguinte pergunta: o que você tem feito para ser uma pessoa simples como Jesus? Né? Você não precisa pedir que cada um responda e tal, mas coloque num cartaz bem bonito essa pergunta já antes do início da aula, para que quando eles cheguem ali, eles já se surpreendam com esta pergunta, porque isso vai levar eles a refletir bastante sobre as atitudes deles e assim por diante no dia a dia, né? Isso. Nós estamos aqui para lhes passar algumas informações e ideias sobre EBD. Mas, claro, a forma com que você vai trabalhar na sua aula é completamente sua. E, claro, vai de você pesquisar muito o assunto para ser trabalhado. É muito importante, principalmente, que pré-adolescente faz bastante pergunta, né? Mas vamos lá. Nossa primeira lição. Primeiro vamos mostrar aqui para todos, né? Porque de repente tem algum lugar de algum outro estado que não tem lição ainda. Nos nossos grupos nós temos aí disponíveis, inclusive, alguma coisa sobre a lição para vocês, material sobre lição, tá? Está aqui. E a primeira lição: chegou o Salvador. Primeira lição. Aqui tem, a Neide sempre dá uma pincelada, vamos falar de novo. Você vê aqui no devocional, da sua leitura semanal diária, é importante, porque você prepara o seu aluno todos os dias. Se tiver grupo de WhatsApp, melhor ainda, você vai trabalhar isso com inteligência no grupo de WhatsApp, para que eles possam chegar no domingo e estarem preparados para a lição, tá? E aqui tem os textos básicos, não vou ler, né? Mas tá, Lucas, Isaías 2, 1 a 20, depois Isaías 9 e 6, tá bom? Que fala sobre essa situação. O objetivo principal da lição é entender o contexto histórico do nascimento de Jesus. Reconhecer a necessidade que temos de um Salvador. Aprender que ser cada vez mais parecido com Cristo. É dividido em 3 pontos, em 3 tópicos principais, que vão nos falar sobre não havia um lugar para os pais de Jesus, que é o primeiro. Segundo, ele nasceu humilde numa manjedoura. E o terceiro, um nascimento que trouxe alegria. Vamos refletir rapidamente sobre sobre um, e os outros 2 vamos se ater um pouco mais para a gente conversar. O primeiro, que a gente vai se ater um pouco mais do que os outros 2, seria: não havia lugar para os pais de Jesus. É importante você entender que muita gente fala sobre José e Maria estarem circulando com um burrinho, peregrinando, procurando uma pousada. Bom, Deus, ele é tão fabuloso na forma dele trabalhar, que na verdade o Senhor escolheu um período muito conturbado, que era o período do censo judaico. Poxa, muita gente não entende, já me perguntaram várias vezes, não só pré-adolescentes ou adolescentes, hein? Irmãos adultos já. Irmão, eu não entendo. Por que a Bíblia faz uma confusão, bota os romanos e bota junto com os romanos o povo judeu? Eu não entendo isso daí. Eu era os romanos ou eram os judeus? É que, na verdade, Roma, na época, ela dominava
sobre toda aquela região que existia, ele dominava grande parte do planeta. E todos os povos que eram dominados por Roma, eles se sujeitavam ao seu império para que pudessem então pagar impostos e tal. Senão eles poderiam ser aniquilados, poderiam ter sanções, em várias situações. Isso acontecia com vários povos dominantes, tá? Então, na época, Roma dominava sobre aquela região. Então, na época, a parte disso, estava acontecendo o censo judaico, que era importante também para Roma. Então, nessa época, os judeus, eles tinham que migrar para as suas regiões de origem. Ah, eu nasci em tal lugar, eu tenho que voltar para tal lugar, porque nesse lugar está toda a documentação referente à minha vida, minha família, da onde eu vim, para que fizesse esse censo. Então, nessa época, quando aconteceu de José e Maria, eles saírem de uma região para outra, eles chegaram naquela região ali de Belém e não tinha pousada, não tinha lugar para eles dormir, porque estavam os hotéis daquela região, estavam todos ocupados, aonde eles foram acabar numa manjedoura com o Senhor Jesus, e tudo providência de Deus, né? Então, isso é um ponto histórico que rapidamente eu quero falar com você. Você pode pesquisar mais, tem livros que falam sobre o assunto, você pode buscar na internet esse assunto também, que é bem interessante você esclarecer isso daí para o seu pré-adolescente, tá, meus queridos? Então, isso eu só vou tocar nesse ponto sobre essa lição, tá? E essa lição, não havia lugar para os pais de Jesus, é interessante nós falarmos que ele fala sobre ali a pobreza, que na verdade Maria e José eram pobres, eles eram destituídos de dinheiro mesmo, tá? Então, assim, ó, como a Bíblia é rica nisso, né? Quer dizer, Cristo nasceu na pobreza. Nasceu Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele era rei não por dinheiro, né, mas ele era rei porque ele era filho do nosso Deus e dono dessa terra. Então, assim, ó, é fabuloso, essa lição é sensacional para falar sobre isso daí, tá? Muito interessante. E depois, lá na frente, vai mostrar a humildade, né? O próximo tópico ali fala da humildade que Jesus nasceu. Nossa, ele poderia ter nascido em um hotel de luxo da época, em um palácio, em qualquer lugar, mas não, aprove a Deus que o seu filho nascesse ali, numa manjedoura. E isso é um exemplo que a gente pode mostrar para os nossos adolescentes hoje, o exemplo de humildade de Cristo, que veio para servir. Com certeza. Nesse tópico 2 que ela está falando, eu fiz uma simulação que seria interessante. Você, antes de chegar nesse tópico, você faz o seguinte: você para e pergunta para os seus alunos, né? Pessoal, de repente leva uma boneca, eu já trazido aquela boneca aqui, vê se tudo bem. Você leva uma boneca, mostra a boneca, né? E diz, ó, esse aqui é um bebê que vai nascer, que está nascendo. Se não tiver boneca, né? Agora, veja bem, esse é o bebê. Vocês vão dar um presentinho para o bebê. O que é necessário para esse neném, como primeiro presentinho? Aí vocês vão falar, o tip-top, uma roupinha de neném, um sapatinho, uma touquinha, tal. Cada um vai falar alguma coisa mediante a sua região, né? Lembrando alguma coisa, né? Ou em alguns lugares aí do Brasil vão falar uma rede, lançaram uma rede para esse bebê. Então, assim, ó, aí você pode ir viajar com ele sobre isso, né? Olha só, e o que é que Cristo teve como sua primeira opção de roupinha? Pense, qual foi as primeiras coisas de Jesus? Gente, é muito legal, gente, tá? Essa lição tá muito show. Aham. Pena que o tempo não nos permite de ficarmos aqui 1 hora, né? Mas essa lição está muito top. Muito legal. Gente. Muito legal mesmo. Último tópico, um nascimento que trouxe alegria. Até hoje. Até hoje, para os nossos dias, né? Então, e aqui eu marquei uma coisa interessante. Messias é de origem hebraica, a língua oficial do povo judeu, e significa ungido. Ungido. Então aí vocês vão trabalhar de várias formas.
e refletir bastante sobre isso daqui, tá bom? Primeira lição, ela tem um fundo histórico muito legal. Não deixe de passar esse fundo histórico, é importantíssimo. É muito importante que o seu aluno saiba a verdadeira história de Jesus. Porque se ele não souber por você, ele vai saber de forma errada lá fora. Então é muito importante você ensinar a verdadeira história do nosso mestre, né? Com certeza. Queridos, toda lição vai falar sobre Jesus, então nós vamos chegar em muitos pontos diferenciados, tá? E essa lição não é repetitiva por ser Jesus, mas ela vai falar de um ponto bem interessante de cada vez, tá bom? Queridos, boa aula a vocês. A dinâmica, não pode faltar, a dinâmica. Claro, a dinâmica que nós vamos indicar aí para vocês é a dinâmica de número 19. 29. 29. O meu 2 parece um 29. Número 29, que tem como título Nosso Foco é Jesus. Vejam lá, dinâmica de número 29, tá bom? E boa aula a todos, que Deus abençoe, a gente se vê na semana que vem. Compartilhem, se inscrevam no canal, curtam e comentem, tá bom? Boa aula. Que Deus abençoe. Até.